Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, com a sombra da tua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha colhida, e me escondeu na sua aljava, e me disse, tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Amém? Podemos sentar. Senhor, eu sei a tua palavra, que o Senhor possa me falar a cada coração, e cada coração aqui possa ser terra fértil para receber a tua palavra. Amém. Nosso tema da noite é flecha colhida. Amém? Em povos antigos, existiam alguns instrumentos que eram essenciais na guerra, como a lança, tinha o escudo, tinha espada, tinha o capacete, que era chamado de elmo, e tinha também a flecha. Com o passar do tempo, muitas dessas coisas foram desaparecendo. As guerras foram ficando diferentes. Só que algumas delas sobreviveram ao tempo, e hoje são praticadas como esporte, como por exemplo com a espada, que faz a esgrima. Tem também o tiro ao alvo, com a arco e a flecha. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a flecha. Amém? Primeiro nós vamos reconhecer quem somos e quem é Deus. Amém? Somos flecha colhida, conforme Isaías 49, parte B. Aleluia. E me pôs como uma flecha colhida, e me escondeu na sua aljava. Todo arqueiro sabe que a flecha precisa ser tratada minuciosamente antes de ser usada para atingir determinado objetivo. Ela, quando colhida, alcança longas distâncias. A flecha não tem autonomia para se projetar sozinha em direção ao alvo. A palavra fala que sem Cristo nada podemos fazer. Então a flecha ela não tem uma autonomia de se projetar. Ela não se projeta. Ela passa pelas mãos do arqueiro, ali ela sofre um recuo, então ela não passa até o alvo, até onde ela precisa ser lançada. Amém? Deus, o melhor dos arqueiros. A última parte de Isaías 49, 2 e versículo 3 fala assim: E me escondeu na sua aljava, e me disse, tu és o meu servo Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Não há por que temer. Você está na mão do melhor dos arqueiros, Jesus Cristo. Devemos sempre lembrar que primeiro Deus procura quem usar. Lá no livro de Isaías, no capítulo 6, quando Jesus ali está fazendo um chamado ministerial de Isaías, ali o Senhor tocou os lábios de Isaías, antenado, purificando o olho dele, mas ele Jesus pergunta, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então, Isaías logo responde, eis-me aqui, envia-me ali. Nessa noite o Senhor está procurando, o Senhor está perguntando, a quem enviarei? Quem há de ir por mim? Só que cabe a você responder, eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado é pessoal. Deus escolhe, mas se você não tiver compromisso com Deus, Deus também não tem compromisso com você. Então cabe a você responder sim ao chamado de Deus. Depois, ele usa esse instrumento para a sua glorificação, conforme acabamos de ler aqui. Eis o meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Nada disso é por acaso. Afinal, você é um escolhido. No livro de João, capítulo 15, versículo 16, fala, não fosse vós que me escolheram, mas eu escolhi a vós hoje. Então você foi escolhido pelo próprio Deus, para que você vá, para que você produza e que o seu fruto permaneça. Amém? Agora vamos falar um pouco, sem medo de ser glorificado. Eu quero que você vá comigo lá no livro de Juízes. Amém? Livro de Juízes. No capítulo 6. Aleluia.
versículo 12 do capítulo 6. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. No 14 fala assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Agora vamos pular para o versículo 16. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E para encerrar o versículo 23. Porém o Senhor disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Entenda, você não foi levantado por homem. O seu chamado não foi levantado por mãos de homem, por mãos de homem. Às vezes a congregação consagra como pastor, mas primeiramente você foi ungido pelas mãos de Deus. Você foi levantado pelas mãos do Senhor. O seu ministério não é levantado pela mão de homem. Não há por que temer. É normal ser chamado para a grande obra por várias dúvidas e temores. Para que esses temores e dúvidas passem, é preciso confiança, conforme Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluia. E ousadia, Juízes no capítulo 7, versículo 3, fala assim: agora, pois, apregou os ouvidos do povo dizendo: quem for covarde e medroso, volte, e vá secretamente para as montanhas de Gileade. Então, meu querido, é preciso ousadia. A palavra do Senhor fala que Deus não me deu um espírito de medo, mas um espírito de coragem. Amém? Conclusão. Você precisa abrir a obra do Espírito Santo, que através da palavra e do seu poder dará o tratamento necessário. Esse polimento consiste na implementação do caráter de Cristo em sua vida. Há uma obra para Deus realizar em sua vida, tal qual descrita no livro de Isaías, capítulo 71, 1 ao 9, depois, se vocês puderem abrir, vocês meditem na letra meditem nessa letra, amém? A obra do Senhor é muito grande, e você será usado, para que o nome santo do Senhor seja glorificado. Você está prestes a ser usado em uma grande obra e em uma vida de felicidade plena com Cristo. Amém? Que o Senhor abençoe a oportunidade.